Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo devocional. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a importância da unidade. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Primeiro vamos orar. Amado Deus, obrigada, Jesus, pela vida de cada um que está aqui conosco nesse vídeo hoje, pela presença, Senhor, do Teu Espírito, pela condução, Senhor, da Tua Palavra, nos levando para mais perto de Ti, nos fazendo entender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Deus, que o véu seja rasgado de alto a baixo e que o Senhor ministre sobre cada coração, de maneira que cada um venha acessar esse lugar em Tua presença. Que não seja, Senhor Jesus, uma experiência apenas momentânea, mas que seja, Senhor, um relacionamento eterno. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nos guiando no nosso devocional no Pão Diário do Geração Reborn, que o meu já tá bem gastadozinho. E o Planner Devocional é o kit que eu uso todos os dias para a minha vida com Deus. Aqui eu faço as anotações de tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração. E hoje a leitura bíblica completa é Romanos capítulo 14, do 3 ao 23. Muito bom, viu, gente? Vale a pena ler. A gente não vai conseguir ler ele todo aqui, mas fica aí para você fazer essa leitura após esse vídeo. E eu quero ler alguns versículos em especial, o versículo 13, que diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Essa palavra, ela fala de algo muito atual, que parece até que Paulo está falando de algo para os dias de hoje. E esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, e tão atual, tão pontual para esse tempo. Por quê? Porque ele estava vivendo um tempo aqui na igreja de Corinto que as pessoas, elas estavam brigando, entrando em discussão, entrando em crítica, em julgamento por causa da comida, por causa de coisas pequenas. Porque comer tal coisa gera escândalo para alguém, então isso é pecado. Alguém considera comer tal comida como pecado e outro já não considera isso ser pecado. E aqui Paulo, ele se posiciona de maneira muito pontual e ele fala assim: gente, que vocês como cristãos, vocês não venham se colocar como tropeço ou escândalo ao irmão. Sabe, muitas vezes a gente faz o pior e não faz o melhor como cristão. A gente prejudica o outro com o nosso julgamento. A gente fere o outro com as nossas críticas. A gente destrói a obra de Deus na vida de alguém porque consideramos tal processo que alguém está vivendo completamente errado e nos achamos no direito de julgar porque estamos talvez mais adiantados no processo. Mas isso não nos torna melhores, já passamos por essa fase. E aí a gente precisa refletir como a gente tem conduzido a nossa vida. Em um tempo em que as pessoas têm usado de rede social, de um perfil fake, para criticar o outro, para julgar o outro, para condenar o outro, a gente vê verdadeiros juízes nas redes sociais, julgando, sentenciando a vida do irmão, sem parar para olhar para a sua própria vida. Porque quem de fato está preocupado em cuidar do seu coração, quem está preocupado em crescer em Deus, quem está preocupado em cumprir a sua missão, não tem tempo para ficar julgando A, B ou C. Muito pelo contrário, ele está focado naquilo que vai fazer o reino de Deus crescer e não sendo pedra de tropeço e nem sendo escândalo para alguém. Com a sua crítica, com o seu julgamento, isso não acrescenta. A nossa missão é pregar a palavra, pregar o evangelho, tratar o nosso próximo com amor. E o texto hoje do Pão Diário é interessante porque fala sobre uma conversa em que uma amiga chega e fala sobre o partido político. E ela dá uma resposta tão necessária, tão pontual, que ela diz assim: prefiro não responder e a gente ficar
como irmãos em Cristo. Olha o que ela diz: como cristãos, prefiro focar em nossa unidade em Cristo. Existem discussões que não é para você entrar. Existem posicionamentos que não é para você ter, porque isso vai gerar intriga, isso vai gerar questões. Gente, você tá falando que a gente não deve se posicionar politicamente? Não é esse quesito. Mas se isso for gerar briga com os teus familiares, se isso for gerar briga com as pessoas, silencia. Vale mais a unidade, vale mais a união, vale mais a gente ser verdadeiros irmãos e respeitar um ao outro. Então a gente precisa entender que cada um está num processo. A gente se julga melhor porque às vezes a gente já passou daquela fase, a gente já chegou ao entendimento que o nosso irmão ainda não chegou. E por isso a gente precisa olhar para ele com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E sabe algo que vai ajudar muito mais do que as nossas críticas? A nossa oração. O problema é que a gente critica e a gente não ora. Mas se a gente trocar as nossas críticas por oração, se a gente trocar as críticas pela oração, se a gente trocar os julgamentos pela oração, se a gente trocar a nossa capacidade de avaliar, de medir, de ser juiz do outro para ser o intercessor, as coisas iam ser bem diferentes. A Bíblia fala que a gente tem uma única dívida. Se a gente deve dever apenas uma coisa, e isso é o amor. Então a gente precisa amar uns aos outros. Nada mais é que esse texto é um convite a um verdadeiro amor. Sabe, no versículo 20 ele diz assim: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Gente, como a gente perde tempo com coisas pequenas. A gente vai se matando, se degladiando, entrando em discussões que não vai acrescentar em nada. E a igreja do Senhor tem se dividido, a igreja do Senhor tem levantado muros. Em vez de a gente quebrar os muros, em vez de a gente se unir, se ajudar na jornada. Então a minha oração é que através dessa palavra você se posicione para ser um pacificador, você se posicione para ser alguém que ama, você se posicione para ser alguém cheio do Espírito Santo, que vai trocar as críticas. Porque talvez você diga: não, mas eu não critico ninguém. Gente, não é verdade dizer que o momento vem, a crítica ela vem aqui, ó. Acontece comigo, acontece com muitas pessoas. A crítica ela vem, a questão é a gente determinar se ela vai vir pra fora. Não deixe, limpa o teu coração. Fala: Deus, eu não tô aqui pra julgar, quem sou eu pra julgar? Eu já entrei nesse eu de querer criticar alguém. E o pior é quando você se torna aquilo que você um dia criticou. Então não queira pagar pra ver. Silencie, se cale, não julgue, não entre em discussão por coisas pequenas. Não deixe que pequenos conflitos roubem a grandeza do perdão, a grandeza da comunhão. Isso é muito mais precioso. Precisamos colocar na balança e ver o que de fato é importante. Amém? A minha oração é que essa palavra chegue no seu coração e faça aquilo que precisa fazer. Que você se levante para ser uma mulher, um homem que vai ser um pacificador por onde você for. Vamos orar? Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Nos ensina a ter esse coração. Nos ensina a não entrarmos em brigas desnecessárias. Nos ensina a não entrarmos em discussões com coisas pequenas. Nos ensina, Senhor, a não ficar julgando nem colocando peso sobre a vida do nosso irmão. Muito pelo contrário. Nos ensina a aliviar o fardo uns dos outros. Nos ensina a ser alguém que vai somar na vida do outro e não subtrair. Pai, nos ensina a calar, nos ensina a silenciar as nossas críticas, o nosso ego, as nossas vontades de falar, de criticar, de julgar o outro, porque isso nos dá uma sensação de que somos bons. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por essa hipocrisia. Quando olhamos para nós, vemos que estamos num processo. Vemos que há tanto em nós para ser trabalhado. E o Senhor é tão misericordioso com a gente. Obrigada, Jesus, por nos amar com tamanha bondade.
Obrigada pela tua presença aqui, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.